Oi, dona, seja bem-vinda ao podcast DSI. Aqui é um lugar de escuta ativa, acolhimento e muitas histórias. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Amanda Marinho, que ela é uma artista internacional de micropigmentação. Conta um pouquinho mais sobre isso, Amanda, pra gente. Ai, Gabi, muito obrigada. É um prazer estar aqui, porque a gente que é mulher, a gente entende o quanto é importante informação de verdade, né? Eu sou esteticista, cosmetóloga, micropigmentadora nacional e internacional e agora futura biomédica também, ou seja, de tudo um pouco. Mas vamos lá, eu atuo na área de micropigmentação, de efeito realista, onde eu tenho um título de artista, de verdade, de micropigmentação nesse segmento, onde eu valorizo o rosto, os traços do rosto de uma forma humana. Então eu consigo devolver viço, cor aos lábios, contorno de forma humana, parecendo que é seu mesmo. Sobrancelhas, os pelinhos das sobrancelhas como se fossem reais. Pálpebras, contorno de olhos, capilar. É uma área bem nova aqui no Brasil, mas com técnicas consagradas, assim, há muitos anos. Linda, eu admiro muito o seu trabalho, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. E o intuito do nosso podcast é literalmente assim, trazer mulheres que são inspiração porque nós sabemos que somos multitarefas, né? Mãe, esposa, eu te acompanho, eu vejo a sua rotina do dia a dia, mãe, esposa, empreendedora. E o nosso principal objetivo aqui, o propósito do podcast é a gente falar da alma por trás do negócio. Então é conhecer mais quem é a Amanda, além de mãe, esposa, empreendedora, filha, amiga. E eu quero que você comece contando pra gente quem é a mulher por trás do seu negócio. A mulher por trás do meu negócio é bastante interessante, porque o meu negócio, de fato, só começou a ser um negócio depois que eu me tornei todas essas nuances que você citou, né? Depois que eu me tornei mãe, mas antes foi quando eu me tornei irmã, né? Eu entrei na área da micropigmentação porque a minha irmã gêmea, eu tinha uma Amanda igualzinha a mim, né? Mora com o Papai do Céu hoje em dia, mas é uma história até difícil às vezes de eu falar, mas eu me sinto super à vontade com você, Gabi, de falar. E a minha irmã pediu para que eu fizesse um curso de micropigmentação de efeito de fios realistas, enquanto ela fazia o tratamento dela de câncer. Ela teve leucemia, né? E isso me despertou na área. No primeiro dia que eu tive contato com o procedimento, a professora, meu primeiro curso foi em São Paulo, a professora ficou abismada com o talento e ela falou, você vai longe nisso aqui. Mas naquela hora, naquele momento ali, parecia que eu fazia aquilo há muitos anos já, sabe? Então, foi uma identificação de primeira e uma descoberta de um dom de primeira. Então, eu me considero, assim, com muita sorte nesse ponto, sabe? Porque Deus me colocou num momento de muita fragilidade em contato com algo que mudaria minha vida por completo, né? E a minha parte de empresária, isso aí eu estou te falando da minha parte de descoberta de talento, de carreira, né? De um norte para eu guiar ali, de falar na minha profissão, de falar assim, eu amo o que eu faço, sabe? E hoje, assim, eu sou muito realizada profissionalmente, né, no que eu faço. E como empresária, eu me descobri sendo mãe de uma criança com autismo. Eu recebi um diagnóstico, pode falar assim? Fique à vontade. O palco é todo seu. Então, eu recebi o diagnóstico do meu filho de autismo e eu trabalhava para uma clínica de dermatologia, minha amiga querida, inclusive, Kátia Ventura, e a gente fazia um trabalho muito bacana, porque eu estava também num lugar que eu gostava demais. Só que eu não conseguia me vincular naquele momento mais a empresa nenhuma, né? Quando o meu filho vai fazer 12 anos agora, e quando eu recebi o diagnóstico dele, a mulher no mercado de trabalho tinha uma certa dificuldade com crianças com necessidades especiais, né? A gente não, hoje em dia a lei flexibilizou isso, você pode trabalhar tantas horas por dia, levar o filho na terapia tantas horas por dia, e na minha época não tinha isso, então eu tive que fazer uma escolha. E a escolha foi empreender, seguir uma carreira solo, né? Sair da segurança do emprego fixo, do que viria fixo, para poder empreender.
E tem uma expressão fora do Brasil que fala assim, beauty will save the world, né? A beleza salvará o mundo. E a beleza salvou o meu mundo, porque a partir da minha empresa aberta, eu quadripliquei a renda da minha casa, consegui realizar o tratamento do meu filho, fazer meus horários, flexibilizar e ainda cuidar dele. Falando assim, parece romântico, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil. E é até hoje, porque tem que conciliar esse tempo. Hoje eu já estou com 6 anos de empresa aberta, um pouco mais madura. Tenho essa parte de empresária se desenvolvendo, crescendo, mas foi no susto, sabe, Gabi? Na necessidade. Não, muito interessante toda a história, porque ela vem, né, de uma necessidade, você encontrou ali uma necessidade, algo que você precisava primeiro fazer por quem você ama, né, levar a luz, levar um brilho, levar uma alegria, levar beleza, e aquilo se tornou um propósito da sua vida para tantas outras pessoas, tantas outras mulheres, né, que é o que você leva, essa autoestima, alegria e amor, que é nítido, eu falo assim, que a Amanda, ela tem uma luz que reflete, assim, é lindo ver o teu carinho, o teu cuidado com todos à sua volta. E eu quero que você me diga agora qual foi o momento, assim, que você percebeu, assim, tô me tornando uma empresária, isso é real, assim. Quando foi que isso aconteceu pra você? A atitude que saiu, assim, do campo de ideias e começou a acontecer. Então, eu não tive muito tempo para fazer esse planejamento, né? Então, as coisas foram acontecendo como um turbilhão. Eu já tinha uma agenda bem movimentada na clínica que eu trabalhava. E quando eu saí dessa clínica, eu também saí sem ninguém, assim, eu saí sem os contatos das minhas clientes, então eu não tive como planejar uma escalada. Foi vivendo o primeiro ano que eu comecei a subir degrau por degrau como empresa, sabe? E aí eu caí na real mesmo quando eu já estava com uma fila de espera de atendimento de 1 ano. 1 ano. As clientes esperavam, hoje a gente já tem uma logística, pessoas que me ajudam, enfim, a gente já tem todo um outro tipo de funcionamento, mas foi nesse momento que eu falei assim, peraí, garota, você não é mais aquela pessoa pequena, a Amanda Marinho é um CNPJ, e hoje a Amanda Marinho é um nome forte, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, né? Recentemente eu estive em Dubai, a convite de um congresso para demonstrar minha técnica lá nesse congresso, e foi lá que eu caí a ficha, que várias artistas internacionais de empresas muito grandes já me conheciam. E eu falei, meu Deus, realmente, né? Então essa ficha vai caindo, eu vou vendo as necessidades, e no meu negócio, Gabi, eu priorizo qualidade em primeiro lugar, sabe? E eu priorizo a minha essência. Então, a minha essência é cuidar. Eu priorizo ali, naquele momento que eu estou fazendo o procedimento, planejando o procedimento, não é um mercado para mim. Eu não estou comercializando. O meu procedimento é pago. Mas a minha arte, aquilo que eu faço, que eu promovo, é amor, é cuidado, é beleza, né? Então, assim, caiu a ficha, porém eu permaneci com essa essência. E hoje nós estamos se tornando uma empresa que promove atendimentos exclusivos, né? Essa escalada vai estar acontecendo. Incrível. É muito legal ver, assim, que rompeu fronteiras, né? Quando o seu nome, a sua marca vem rompendo fronteiras e fruto de tudo que você vem se especializando. A Amanda, ela tá em constante aprendizado. Eu falo assim, como é que dá conta? Porque trabalha muito, tem filho, tem marido, tem que se cuidar, tá sempre linda, maravilhosa, cuida da saúde, sempre estudando, sempre se atualizando. Eu acho que é isso que faz com que a gente alcance outros lugares, novos níveis, né? O aprendizado constante. Constante, tem um segredo para isso, né? Você usou uma palavra que eu gosto agora, constante. 2 coisas que eu não abro mão na minha vida é disciplina e constância, sabe? Então, os desafios aparecem, mas eu falo com toda a honestidade para você, eu não penso em desistir,
sabe? Então, assim, no outro dia vai ser melhor, amanhã eu posso estar mais arrumada, hoje menos arrumada, mas amanhã eu posso estar mais arrumada. Deu tempo de fazer a unha, não deu, a gente vai seguindo, né? Mas eu vou sempre constante, em foco, sabe? Isso é uma característica da minha personalidade, né? De desenvolver essas habilidades ali de você manter uma linha ali, né? Eu me permito crescer nessa constância, eu me permito crescer nesse caminho, e eu tô, apesar de a gente não dar conta de tudo, né? Isso é um mito. A forma como eu vejo funcionar é uma organização, sabe? Sentar com o momento atual e falar como eu posso ser a melhor mãe hoje, como eu posso ser a melhor profissional hoje, como eu posso ser a melhor amiga hoje. E isso parte de um gesto, de uma palavra, de um abraço. Às vezes eu vejo lá em casa que eu não preciso de muito com meu filho, sabe? Eu preciso mostrar para ele que eu estou correndo atrás dos meus sonhos, eu preciso mostrar para ele o quanto ele é amado, né? Com o meu marido também da mesma forma, com as minhas clientes da mesma forma. Então, constância, estado de presença, foco, são coisas que são habilidades que a gente vai desenvolvendo no dia a dia e que a gente não pode abrir mão no meio do caminho, né? Às vezes a pessoa se torna conhecida e ela esquece de quem é ela mesmo. Deixa, às vezes, aquele mercado engolir, aquela rotina engolir e se transforma em outra pessoa. Não, eu tenho os meus valores, aquilo que eu não abro mão. Que é igual eu te falei, qualidade, carinho, são coisas que eu não abro mão, né? Por isso que eu estou em constante aprendizado, eu me abro para isso. Eu acho que essa é uma característica muito forte sua, assim, que é essa forma positiva de levar a vida, né? Porque às vezes a gente que tá de fora fica, gente, como a Amanda dá conta de tudo isso? Porque a gente vê, assim, a tua correria do dia a dia, as tuas mil e umas funções, uma mulher extremamente multitarefa, e vê que você tá sempre positiva, fala, gente, eu não vejo a Amanda triste, ela tá sempre bem, ela não vai dar certo, vamos fazer acontecer e motivando todos à sua volta. Então isso é uma característica muito forte sua, de olhar pro lado positivo de tudo, né? Mesmo que a gente saiba que nos bastidores tem os percalços da vida que faz parte. E essa é até a minha próxima pergunta. Qual foi o principal desafio que você viveu nessa jornada de empreender, assim, o momento mais desafiador para você nessa jornada? Eu acho assim, Gabi, depois que a gente se torna mãe, esse é o nosso principal CNPJ. Né? Esse é o CNPJ principal. Então, vem a cobrança de você ser uma boa profissional e vem a cobrança de você ser uma boa mãe. Então, o momento mais difícil para mim foi conciliar nascer uma empresa onde eu sabia que ia dar certo, porque eu nunca pensei que não daria, né? E isso foi metade da garantia do sucesso. E a questão de administrar a maternidade. A maternidade, até hoje, é um ponto que eu durmo e acordo preocupada. Uma por ter um filho atípico, então eu brinco, tá, gente? Por favor, não me levem a mal, mas a gente brinca lá em casa que o autismo é como se fosse um joguinho, um videogame. Cada nível você não sabe o que esperar e cada nível você vai tendo um desafio, né? Então o Lucas, ele tá se desenvolvendo e cada fase dele um desafio, né? No trabalho não é diferente, né? A empresa vai crescendo, os desafios vão aumentando. Então acho que para nós mulheres o conciliar trabalho e maternidade é o mais difícil que existe. E Amanda, é muito lindo acompanhar esse processo seu de perto também com o seu filho, porque você vive mesmo isso com ele, né? Eu consigo ver, assim, o quanto você entra na história dele, entra no mundo dele, participa ali de todas as versões dele. Eu acho que eu vi um stories que eu amei, que eu acho que ele tá conhecendo uma influenciadora que ele gostava. E você toda menininha parecendo a irmã do lado dele, eu amei. Eu falei, essa presença é muito importante, né? De fazer ele se sentir pertencente e também de tornar igual, né? Tornar real toda a história, não trazer essa diferenciação quando você dá essa presença e tá ali com ele, mostra que faz sentido pra você também, isso se torna mais comum pra ele também, né? De eu sou pertencente, de tá tudo bem. Então, eu acho muito lindo isso, porque tem mães que não conseguem, né? Não é nem por não querer, mas é porque não conseguem entrar no mundo ou entender ali a mente, a forma como eles visualizam o mundo. E eu consigo perceber que você realmente embarca na história com ele. É muito difícil, né? Porque eles, realmente, cada pessoa que tem autismo tem um comportamento.
e eles não permitem, às vezes, muito que a gente entre. Então, assim, você maternar, maternar de forma atípica igual eu te falei, descoberta todos os dias. E eu vou tentando ali descobrir esse caminho junto com ele, sabe? Eu embarco mesmo. O Lucas, ele é o filho perfeito para mim, né? Quando eu recebi o diagnóstico, realmente lá em casa, a gente teve uma preocupação, porém a gente abraçou realmente ali a causa, a nossa família. Hoje a gente tem uma empresa voltada para a área de educação especial também, que é a empresa do meu marido, a Jade, né? E isso tudo partiu do Lucas, do nosso interesse em conhecer sobre ele, né? Eu lembro que numa dessas sessões de terapia, eu estava conversando com a profissional, com a psicóloga, e eu falei assim, o que eu quero que você me ensine é que eu enxergue o Lucas e não o autismo, tá? Porque, assim, todos nós temos as nossas diferenças, né? E todos nós temos as nossas dificuldades. Eu tô aqui para poder aprender meu filho a andar de bicicleta. Então, eu tô aqui para o meu filho aprender a viver numa sociedade padronizada, numa sociedade cheia de estereótipos, né? E se ele é diferente, eu também vou ser uma mãe diferente para ele, porque eu vou ser a mãe que ele precisa, né? Então, assim, o amor cura e o amor cura tudo, sabe? Então, assim, para mim não é uma dor que ele seja autista, eu respeito ele. O Lucas, ele não gosta muito de exposição, né, de redes sociais, essas coisas, ele não gosta nem de foto. Apesar dele ser lindo, gente. Meu Deus, o menino é lindo. É mesmo. Mas ele não gosta muito dessa exposição e eu respeito. Mas isso é uma coisa que me dá muito amor, muita tranquilidade em falar, né? Vivendo o autismo quase 12 anos. Que hoje a gente tem um mundo muito mais acolhedor. E eu acho que isso é um progresso e a gente vai progredir ainda mais como seres humanos nessas diferenças, porque eles estão aí, né? Muitas amigas me falam, amiga, você não acha? Porque como eu leio muito sobre o tema e pesquiso e estou sempre em contato com os profissionais que acompanham meu filho, as minhas amigas perguntam assim, você não acha que virou moda, diagnóstico? E eu falei, não, gente, essas pessoas, elas estão ocupando um lugar. Porque quando elas são reconhecidas a partir de um diagnóstico e são aceitas, fica muito mais fácil viver, sabe? A vida fica muito melhor, porque a população, a comunidade entende que precisa acolher, sabe? Então, eu acho que o nosso mundo vai melhorar muito, precisa melhorar muito, tá? Ainda é muito difícil, igual eu te falei, não estou aqui para romantizar, ainda é muito difícil, mas eu acredito que a gente vai ter uma evolução significativa nos próximos anos, com famílias mais acolhedoras, com crianças mais felizes e com pais atípicos também, né? Eu sou uma mãe atípica e tudo bem. Maravilhosa, e é isso que nós esperamos. E assim, eu fico feliz de observar essa evolução mesmo, quanto hoje isso tá... as mães estão acolhendo, estão querendo entender, estão estudando, né, para conseguir entregar o melhor e dar a atenção que eles precisam, porque é um cuidado diferente, né, exige um cuidado diferente, mas que bom que esse conhecimento está se tornando mais próximo, mais presente, hoje a gente está tendo acesso a esse conhecimento. Não, com certeza, inclusive, na área da beleza, né, onde eu atuo, eu atendo mulheres, então eu atendo muitas mães, né, de crianças atípicas. E elas falam assim, me ajuda, sabe? Me dá o sofrimento, ele existe, porque nós mães, os nossos filhos são continuidade, né? Então, esse cordão umbilical, ele continua através da mãe. E a gente quer um filho perfeito. Só que cada mãe precisa parar para pensar o seguinte, o meu filho é perfeito para mim, sabe? Deus não deu à toa, né? Então, assim, saber pedir ajuda, quando pedir ajuda, essa parte do vitimismo, da vitimização, eu não gosto muito, né? Porque eu acho que os nossos filhos sentem, né? Que tem algo de errado com eles ali, que os pais sofrem por isso. Uhum. Então, eu falo que a gente tem que estar preparado na hora que a gente decide ser mãe, ser pai, a gente tem que estar preparado para o que der e vier, porque é o que Deus permite que seja, né? Então, assim, o meu filho, ele tem as dificuldades dele, mas ele é uma pessoa tão maravilhosa, sabe? Que eu também preciso olhar para esse lado.
até onde a capacidade deles é infinita, assim como a nossa também, né? Então, não existe limitação para o amor, não existe limitação para a fé. A gente tem que acreditar, é importante. E no final são as vidas que importam. São as vidas que importam, exatamente. E pegando esse gancho, sobre também o ser mãe, empreender, como o processo de empreender te transformou como mulher? Nossa, empreender na área da beleza, gente, eu vou te falar, é algo que é grandioso para a mulher, tá? Por quê? É uma área bem remunerada, então nós, mulheres, a gente consegue, através dessa área, construir nossos sonhos, tá? Eu preciso falar da dificuldade que é da mulher no mercado de trabalho, principalmente quando escolhem profissões que não são tão femininas, né? Então, no meu mundo, no meu mercado, eu vejo que nós, entre mulheres, a gente se acolhe muito mais como empreendedoras, né? Então, eu consegui já mudar a minha vida profissional na área da beleza, porque... Volta a pergunta, Gabi, me perdi. Como você se transformou como mulher sendo empreendedora, né? Ah, tá. Tá, peraí, deixa eu... Como foi o processo? Como o processo de empreender te transformou como mulher? Tá. O processo de empreender me transformou como mulher, conhecendo histórias de outras mulheres, né? Me inspirando em outras mulheres e me desenvolvendo como mulher no dia a dia, né? O mercado de trabalho, ele é bastante competitivo nessa área, porém é uma área muito bem remunerada, então a gente consegue desenvolver nossos sonhos, construir nossos sonhos, autonomia, liberdade. Muitas mulheres que trabalham na área da beleza são a fonte principal do lar, da casa, né? Então eu consegui perceber nesse empreendimento o quanto a sensibilidade feminina me transformou e o quanto esse universo feminino, apesar da sensibilidade, é forte, né? Nós temos uma força de transformação, de habilidades, e igual você falou, de multitarefas, que faz com que o nosso progresso seja bem rápido, né? Eu conheci mulheres ao longo desse caminho, não foi meu caso, que conseguiu fazer uma renda extra, por exemplo, em casa, com sobrancelhas, com unhas, com cílios, e isso é fantástico. Isso é fantástico porque em poucas horas de trabalho você consegue fazer um fluxo de caixa que você precisaria de, sei lá, um mês, tantas horas por dia, sabe? Então, acredito que que me transformou dessa forma, vendo a liberdade que é o retorno financeiro e o desenvolvimento de sensibilidade. Muito bom, Amanda. E você trouxe um ponto também que é muito importante a gente abordar aqui. Esse também é um dos principais objetivos e propósitos do nosso podcast, que é abordar os percalços, os desafios por trás do negócio, porque muitas mulheres desistem no primeiro desafio, né? Ou muitas mulheres têm medo dos desafios, e a gente quer mostrar aqui que estamos todos os dias vencendo um desafio. E você trouxe um ponto que é uma dor de todas nós mulheres, que é empreender, porque o mercado feminino é um mercado desafiador, né? Eu falo que homens, eles se unem, homens, eles numa conversa, eles fazem sociedade e dá certo, e mulher, ela é competitiva, ela faz sozinha, né? A gente tá calada ali vivendo o nosso dia a dia. Então foi uma dor que eu senti. O meu mercado, ele é mais masculino. Então você conseguir chegar e transmitir respeito, autoridade, confiança é um desafio. E essa falta de apoio foi uma dor minha. O projeto da mentoria em grupo, né, a mentoria DSI em grupo, ele veio para unir mulheres com o mesmo propósito. Eu falo que a gente segura a mão uma da outra, ninguém solta a mão de ninguém, porque é uma dor. A mulher empreendedora, ela é sozinha, né? E hoje eu acredito que a gente está buscando mais esse network, mais eventos e eu tenho buscado isso. Agora a gente vai ter o DSI Experience, que é um evento para mulheres, com o propósito de unir mulheres com a mesma visão, para que a gente realmente ganhe forças juntas, porque vale a pena.
todo o processo, mas tem muitos desafios, tem muitos percalços e tem essa dor de você se posicionar como mulher no mercado. Você conseguiu sentir isso em algum momento do seu caminho? Completamente, completamente, principalmente na minha área. Eu já tentei algumas vezes ter contato com outras profissionais e as portas não são muito abertas, realmente, né? Por medo de uma competitividade. Mas sempre que eu posso, eu faço diferente, sabe? Sempre que alguma micropigmentadora vem e me pede alguma dica, alguma coisa, eu sempre estou aberta a compartilhar. Porque eu acho também, Gabi, que assim, a mulher no mercado de trabalho é algo, para mim, recente, sabe? Então, assim, gerações foram criadas com essa questão de que a mulher não podia estar nesse lugar, que a realização profissional, ela não era bacana, você tinha que se realizar com maridos, com filhos, cuidando de uma casa, né? Então, assim, eu acho que isso é um progresso que vem acontecendo, né? Todas nós temos essa dor. Essa dor, ela precisa ser mudada, a gente precisa se garantir na nossa feminilidade, porque é um poder muito grande, né? E eu acho que também é na intelectualidade. Então, você compartilhar e não competir é uma parte que todo mundo ganha, sabe? Então, eu vejo isso como essa oportunidade mesmo desse evento que você vai fazer, eu vejo isso como uma oportunidade de mudança de mentalidade. E aí, quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente transforma o comportamento, né? E isso é algo que nós, essa nova geração de empreendedoras, precisamos construir. O que aconteceu no passado, a forma como foi moldado no passado, isso pode ser mudado, tá? Eu também tenho frequentado bastante lugares, eventos de mulheres e, assim, ainda percebo uma superficialidade, né? A mão ali para fazer o negócio, eu vejo uma certa distância. Mas isso vai mudar. Vamos acreditar que isso vai mudar? 100%. Vamos acreditar. A gente tem que pensar em dias melhores sempre. Eu já passei por situações assim. Gente, eu já tive currículo amassado. A pessoa leu, eu morava em Belo Horizonte, fui deixar um currículo numa clínica de estética. E pela minha capacitação, a pessoa que estava recebendo o currículo era uma profissional de estética também. Ela amassou o meu currículo e jogou no lixo quando eu virei as costas, sabe? E eu naquela imaturidade, começando... se fosse hoje, eu voltava no lixo e pegava o meu currículo de volta e falava, querida, eu tenho que entregar para outra pessoa que tem interesse. Mas hoje, mas naquela hora eu só chorei. Eu falei, por que ela fez isso? Se fosse um homem recebendo, será que ele faria isso? Talvez não. Entende? Então, assim, nossa, eu não quero que ela entre aqui, eu não quero que ela participe disso, eu não quero que ela brilhe. Isso tudo faz parte da competitividade feminina, mas isso é uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de limitação, e que nós, mulheres, com empoderamento feminino e com voz, a gente vai conseguir mudar. Tá? Já começa da gente, né? Isso aí, porque o que existe, que a gente precisa entender, que muda, acho que todo jogo também, é entender que a nossa essência é única. E aí existe um universo de pessoas que vai se conectar só com você. Exato. Então pode ter infinitas profissionais fazendo a mesma coisa que você, mas ninguém vai fazer com o seu jeitinho, com o seu abraço, com o seu toque, com o seu traço. Ninguém é igual, né? Como professora também, né? Porque eu também sou master de micropigmentação, tô um pouquinho afastada para dar conta de outras coisas, mas eu percebia muito isso dentro da sala de aula, que todas queriam ser Amanda Marinho. E eu falava, gente, vamos nos inspirar, mas desenvolva a sua arte, a sua forma de entrega, seja autêntica, porque uma cópia não tem muito valor, sabe? Como alguém vai te dar credibilidade de algo que não é único? Sabe? Pode até achar legal. Ah, beleza, você faz bem. Mas você faz como fulano. Não é como você, sabe? Então, isso que você falou, eu concordo plenamente. Somos todos diferentes e podemos fazer a mesma coisa, dando sentidos diferentes, coordenando realidades diferentes. E essa parte a IA não faz não, tá?
Não tem como, e é isso que as pessoas até perguntam, né? Vocês não têm medo da IA substituir, igual na minha área mesmo, né? Que a IA tá substituindo terapeutas, mentores. A gente fala, não, porque ela não consegue sentir, ela não consegue expressar emoção. E o ser humano, ele precisa de afeto, ele precisa de emoção, ele precisa de atenção. Não é só ler ali o que a IA fala, né? Sim, Não é o só ser isso. humano, ele precisa, Gabi, de energia, sabe? A gente precisa nos energizar. Por exemplo, você vai consumir um serviço de beleza, você tem que sair de lá melhor, se achando a pessoa mais linda do mundo, sabe? E que energia é essa? Essa é a energia da autoestima, sabe? A autoestima, ela transforma, ela te dá autoconfiança, ela linka vários pontos no seu emocional, sabe? Então, assim, é incrível o poder que a gente tem de energia, de força, de tudo como mulheres, né? Seja no mercado de trabalho ou em outros setores ali, segmentos ali da vida, né? E o nosso poder está quando a gente entende a potência que nós somos e como a gente pode transbordar isso para outras pessoas, né? Como eu posso levar toda essa energia que Deus me deu, essa essência única, esse jeito único que Deus me deu para transbordar na vida de outras mulheres e fazer com que elas enxerguem essa potência nelas também. Essa potência. Aí a gente entrou num assunto bem interessante que é a quebra de padrões, né? E aí, quando a gente faz esse rompimento de um padrão, eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo igual, aí você desperta uma descoberta e revela ao mundo uma competência. Você consegue entregar um serviço de altíssima qualidade, seja em qual área. Em qual área o que você escolher, sabe? E que ainda não tem, porque você desenvolveu com o seu jeito, né? Com o seu toque. Então, por mais que tenha o mesmo serviço, não tem a mesma entrega, não tem a mesma essência, não tem a mesma energia. E esse é o diferencial. Eu falo assim que no meu trabalho, por exemplo, tenho várias amigas que também são mentoras. E aí eu fico observando o jeitinho de cada uma e como é diferente, como a gente conecta com públicos diferentes, os públicos de cada uma é diferente. E aí você entende, Gabi, o seu jeito é único e as pessoas vão se conectar com você por conta do seu jeito. Como o jeito da outra também é único e vão se conectar com ela por conta do jeito dela. Então tem público para todo mundo. Você tem que entregar o seu melhor e descansar no Senhor que as coisas fluem. Gente, o mundo é grande. Milhões de pessoas. O mundo tem milhões de pessoas. E eu falo assim, nós somos, você como terapeuta, eu como micropigmentadora, a gente não dá conta de tudo, né? É necessário, quando a gente não dá conta de tudo, criar um sistema. Mas eu sou a favor de criar sistemas que revelam ali da pessoa, né? Igual eu revelava ali das minhas alunas o que ela tinha de mais potencial. E a gente que é mais observadora nesse ponto do comportamento humano, né? Eu sinto você muito observadora. A gente consegue pegar a essência de cada um e falar assim, nossa, isso aqui fica num lugar legal, né? Isso é muito, muito bacana, Gabi, muito. Você está de parabéns. Obrigada. Estamos. Eu quero que você me diga agora como você define o sucesso para você hoje. Qual é o significado de sucesso para você? E se mudou com o tempo o significado de sucesso? Nossa, essa pergunta é difícil para mim, tá? Porque sucesso para mim é tão cada dia, sabe? Para mim o sucesso é o que você tem de bom para dar, sabe? Então, assim, é o bem que você faz todos os dias. Isso para mim é sucesso. As coisas, elas acontecem, as variantes, elas acontecem dia após dia. E sucesso para mim é isso, é não desistir daquilo que você sonhou, né? Qual é a continuidade da pergunta? Não, era isso, se mudou com o tempo o significado de sucesso para você. Tipo, antes eu pensava que isso era sucesso e hoje eu entendo o sucesso como que você diz. Para mim o sucesso, o conceito de sucesso, ele não mudou, tá? Para mim o conceito de sucesso continua o mesmo desde quando eu comecei. O meu avô, ele falava isso, ele falava assim, se você quer... eu tive uma base familiar muito amorosa, eu recebi muito amor, sabe, dos meus pais estão vivos, tá, gente? Então, eu recebo muito amor dos meus pais, dos meus avós. Então,
Eu sempre vi o meu avô me falando isso. Minha filha, você pode escolher qualquer coisa, ser catadora de lixo, qualquer coisa, mas o que você fizer, faça bem feito e faça com amor. Então, para mim, esse conceito não mudou, porque eu continuo, o sucesso para mim, ele continua sendo essa entrega amorosa, essa entrega da forma como eu acredito, sabe? Que é a entrega cheia de essência, né? Muito bom. E quais os medos, Amanda, você precisou enfrentar dentro de si para crescer por fora? Todos. Todos. A gente pode começar o quê? Pela autoestima? Porque imagina, eu vendo, né, autoestima, vendo não, promovo. Deixa eu começar de novo isso aqui. Fala de novo a pergunta. Quais os medos você precisou enfrentar dentro de si para crescer por fora? Todos os medos que você conseguir imaginar. Começando pela autoestima, né? Eu era uma profissional que promovia a autoestima, vendia a autoestima, porém eu não tinha autoestima. Eu não me sentia bela. Podemos falar sobre esse assunto? Com certeza. Porque muitas mulheres não se sentem belas. Então, foi uma caminhada, tá, Gabi? Eu fui desenvolvendo a minha melhor versão. E hoje eu acredito que eu cheguei na minha melhor versão. Física, emocional, espiritual. Foi um caminho, né? Mas eu não me achava bela. Nunca fui... eu sempre fui muito elogiada pela minha imagem, né? Mas eu nem gostava de aparecer. Porque a minha imagem entrava de conflito com aquilo que eu acreditava. Eu falava, nossa, eu não represento o que eu faço. E isso é uma baixa autoestima, né? Outra dificuldade que eu encontrei foi de aceitar a minha comunicação expansiva, né? Eu sou muito alegre, eu chego no trabalho, eu falo para as pessoas que trabalham comigo, bom dia! Bom dia! E eu não tô muito nem aí para o que as pessoas pensam, não. Então, apesar de ter uma delicadeza na minha personalidade, eu sou muito expansiva. Aquilo que eu penso, eu falo, vou falar com carinho, com delicadeza, mas você pode saber que você vai receber verdade de mim, né? Então, se eu não souber o que responder, eu vou te falar, não sei o que te responder. Então, essa foi uma dificuldade também. A minha comunicação mais... um pouco mais transparente, eu tive que lapidar isso, sabe? Porque a gente não pode falar tudo que pensa, né? E hoje, com a empresa em movimento, Amanda, qual é o seu maior desafio? Olha, Gabi, empreender no Brasil. Empreender no Brasil, direto e reto, né? O meu maior desafio não é fazer campanhas de marketing, não é cuidar do cliente, é realmente essa parte administrativa. É difícil para a gente que vem de uma área da saúde, é uma área tão humana, assim, a gente lidar com números, né? Então, quando eu me deparo ali, várias pessoas vão se identificar, né? Quando eu me deparo com os números altos de impostos que a gente paga, um retorno... né, dificultado ali para o empresário, essa é a parte mais difícil, é a parte burocrática do negócio. A parte que você sonha, que você planeja, que você elabora, é maravilhosa, mas eu acho que isso é até esperado, né? Aí quando a gente vai para esses bastidores do administrativo, a gente sente e chora um pouco, porque realmente é um desafio. Hoje mesmo eu já chorei. Verdade, é verdade. Meu Deus. Só pra, tipo assim, se vocês querem a real, aqui é a realidade nua e crua. A realidade nua e crua. Hoje eu chorei, hoje de manhã, umas 7 horas da manhã, recebi umas notícias assim. Ai, meu Deus, sabe? Aí depois não, calma, eu tenho que fazer meu dia, eu tenho que fazer meu dia acontecer. Então eu vou focando ali em outras coisas, no ponto positivo. Mudando o foco, né? Mudando o foco. Senão, você fica numa paranoia, né? É isso que a gente quer mostrar pra vocês, gente. Não pense que empreender não tem os surtos, né? Que a gente tem no dia a dia esses surtos. Eu estou agora lançando o podcast, lançando o evento da SE Experience. Aí tem os atendimentos, são várias as coisas e lançamentos acontecendo ao mesmo tempo. O lançamento do Planner da SI também, que a gente tá fazendo. Tudo ao mesmo tempo. Isso é uma demanda nos bastidores, né? De flyer para estrutura e lançamento, que tudo passa por várias pessoas. Então, os bastidores realmente têm percalços, têm desafios. A gente tem dias que a gente fala, nossa, não tô aguentando mais. Mas
é isso o que você trouxe no início aqui do podcast, que é entender assim, o que eu posso entregar hoje. É o que eu posso entregar hoje. E aí deu, tudo bem, não deu, amanhã a gente começa de novo. Principalmente a vida do autônomo, né? Não só do empresário, que a gente tem aquelas despesas fixas, né? Hoje eu tenho uma clínica aberta, então eu tenho aquelas despesas fixas do meu negócio, porém eu sou autônoma. Se eu não tô bem, se eu não consigo produzir, ser produtiva, né? As coisas também não andam, porque todo negócio tem um pilar, né? Eu vejo eu assisto muitas palestras e tudo, e eu vejo muita propaganda de o seu negócio andar sozinho. Se você quiser um negócio sem essência, ele vai andar sozinho. Agora, se você quiser um negócio com propósito, você precisa andar junto do seu negócio, sabe? Você pode agregar várias pessoas para fazer, né? Igual você está citando aí, uma equipe imensa para fazer todos esses projetos acontecerem, né? Eu também tenho as pessoas que me ajudam para fazer tudo acontecer todos os dias, mas a gente sabe que a nossa essência, o nosso pilar, ele precisa estar ali, na linha de frente, senão o negócio não ganha uma característica personalizada, né? Fica tudo igual a tudo que é feito por aí, né? Eu acho que atualmente, Amanda, isso veio, assim, até para os grandes empresários, né? Citando até o da CIMED, assim, como eles entenderam que o nome do dono fez a marca ficou muito mais conhecida quando o dono resolveu aparecer, ele resolveu falar sobre a marca, resolveu mostrar a sua história, né? Então faz muito sentido, assim, nós somos a nossa marca e a nossa marca tem que ter a nossa essência, porque nós criamos para deixar uma mensagem. No desenvolvimento do Planner, por exemplo, cada folha eu desenvolvi no 1 a 1, passando o que eu gostaria que essas mulheres sentissem vivendo com o Planner. A gente trabalha todas as áreas da vida no Planner. E foi desenvolvido para as minhas mentoradas. Então, eu precisava facilitar o processo da jornada de autoconhecimento, de autocuidado, de organização para o dia a dia, de cuidar do espiritual, mas com essência. Então, eu falo assim, cada página você vê o meu jeitinho, tem a minha essência, tem as frases que eu uso, cada frase veio do meu celular, das minhas anotações. Porque é isso, a pessoa precisa pegar e sentir que é real. Sentir, gente, isso aqui é muito a Gabi, é o que a Gabi vive no dia a dia dela. E isso faz toda a diferença no negócio. Isso é sucesso, né? Você conclui essa etapa, é sucesso, né? Eu falo que até um insucesso é sucesso, sabe? Porque você aprendeu, né? Então, aquilo, você aprendeu a fazer, você aprendeu com os seus erros, né? Então, isso também é importante na nossa jornada, né, Gabi? A gente errar, aprender, levantar e, como você citou, os grandes empresários também já estão vendo a importância que é você se posicionar, né? Como marca, é muito importante isso. E o que você trouxe também é muito importante, que é a questão do... Repete para mim a frase que você disse antes do empresário. Ixi, vou lembrar. Não, poxa. Peraí, o que foi? Agora eu também me perdi, que eu ia pegar do quanto era importante, me perdi também. Vamos personalizar o negócio? Não, se eu lembrar, eu falo. O que você diria hoje para a mulher que você foi quando começou? O que a Amanda de hoje diria para a Amanda que começou lá atrás? Minha filha, segura as ondinhas aí, vai dar tudo certo. Ai, Gabi, eu gosto de levar com essa leveza. Eu diria para a Amanda quando começou que a gente tem uma força e a gente tem um caminho muito importante, que é a mulher entender como ela é bela, sabe? Então, para mim, o mais importante é devolver a autoestima das pessoas. E eu falaria muito isso para Amanda do passado, porque essa era uma insegurança que eu tinha. Será que eu vou ser boa no que eu vou fazer? Será que as pessoas vão gostar do meu trabalho? E hoje eu tenho várias fãs do meu trabalho, inclusive eu sou a maior fã do meu trabalho. Eu posso dizer para essa Amanda, calma que você conseguiu e você vai conseguir ainda mais o seu objetivo, que é as mulheres se olharem no espelho, se reconhecerem mais belas, sabe? Maravilhosa. E eu lembrei que você trouxe a questão, assim, que as coisas que não dão certo não é um fracasso. E eu trago muito essa frase, eu trouxe aqui também em outro episódio, que não existe fracasso, existem pessoas que desistem, porque o falhar faz parte da nossa jornada e é assim que a gente aprimora. Só é possível ficar ainda melhor quando eu entendo que não está funcionando muito bem.
né? Então, algumas vezes, algumas coisas não vão dar certo para você aprender um outro caminho ainda melhor. Então, não existe assim, eu fracassei, eu tive que recomeçar. Não, você está fazendo o seu processo e aí você vai alcançando novos níveis quando você não desiste. Então, não é um fracasso, né? É um processo. E só fracassa quem não tenta. Fica essa mensagem para vocês. A gente precisa tentar todos os dias e fazer acontecer. Com certeza, a vida é como se fosse o labirinto, né? Você vai ali, às vezes aquela parede ali tá fechada, e aí você vai desenvolvendo novos caminhos, e aí você vai encontrando a saída, né? Lembrando que não existe uma linha de chegada, sabe? Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha algumas metas, né, pessoais ali, porque eu funciono muito bem com metas. Né, minha cabeça funciona muito bem. E aí eu ia atingindo aquela meta e eu falava assim, qual é a próxima? Mas a próxima meta, ela estava sempre envolvida com os meus valores. Ela não era uma meta, é uma meta assim, por onde eu posso levar aqui tudo que me pertence nesse próximo passo, sabe? Por exemplo, todos os congressos internacionais que eu já participei, inclusive quando eu fui fazer um curso da FIA Academy, meu filho estava junto. Né? Então, assim, eu sempre levei o Lucas ali na jornada, porque para mim é importante, como mãe, ter o meu filho por perto. E a gente só não está fora do Brasil hoje, Gabi, porque a rotina dele aqui é muito boa no Brasil, sabe? Mas tanto eu quanto meu marido, nossas carreiras ficariam muito melhores de forma internacional. Então, se você for pensar numa meta alta, não era para estar por aqui. Mas a nossa meta principal, que é a nossa família, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar de uma forma geral, que são os outros pilares dessa meta, estão equilibrados. Então, qual é a próxima meta? Recalcular qual caminho para a gente poder conseguir chegar até esse nível um pouquinho mais alto, sabe? Sim, então, e é isso, né? É uma eterna mudança de rotas. Uma mudança de rotas. É isso, eternos recomeços. E é o processo, é a jornada da vida. Eu me jogo, eu me permito, sabe? Eu também. E se sua marca, Amanda, fosse uma semente, o que você gostaria que ela frutificasse no mundo? O que você espera que ela frutifique eu queria que a minha árvore fosse uma árvore bem bela, bem linda. Beleza, né? Beleza, porque o belo, ele transcende. O belo, ele transcende, sabe? Quando a gente fala de belo, você como terapeuta, inclusive, você consegue entender o que eu tô falando. Não é o externo somente. É o interno, né? É o que a gente vê e reconhece de bom na gente, nos outros, né? E em tudo. É o sabe? Brilho da alma, né? É o brilho da alma. Então, a minha árvore, ela é uma árvore da beleza. Maravilhosa. E agora eu queria te pedir pra gente finalizar, pra você deixar uma mensagem para outras mulheres que estão começando. Olha, eu queria deixar uma mensagem de fé, mas eu realmente não tá vindo nada na minha cabeça, assim, de frase pronta. Então, eu vou criar uma frase, tá? Tenham fé e acreditem em vocês, né? No potencial que vocês têm. Todos nós temos um dom, né? E esse dom, ele vem de Deus, sabe? E você pode e você consegue tudo que você quiser. Tudo que você quiser. É só não desistir. Maravilhosa. E eu acredito muito nisso, né? Nós temos um propósito. Algumas pessoas ainda não encontraram, mas vão encontrar quando você começa a buscar essa jornada de autoconhecimento, que é se conectar com a sua essência. Você vai tirando as camadas do mundo que foram colocadas, né? Quando a Amanda, que sempre foi uma mulher linda, já vi fotos, e não conseguia se enxergar assim, a gente fala sobre crenças. E o que é crenças? Crenças foram os post-its que foram nos colados ao longo da vida e que a gente aceitou como verdade. Muita coisa, né? A gente é lançado no mundo numa essência genuína que Deus nos deu. E aí, ao longo das experiências, o mundo é poluído, ele é contaminado. E as pessoas vão começando a dizer algumas inverdades. E a gente vai tomando essas inverdades como verdades. E elas se tornam crenças. Com certeza. E aí, essas crenças muitas vezes nos paralisam e nos afastam do nosso propósito. Não permite que a gente enxergue esse propósito, porque a gente se vê pequena demais para ele. Só que Deus nos criou com um potencial ilimitado. E aí, quando a gente vai se conectando com a nossa essência, na jornada do autoconhecimento, que é a essência que Deus deu, aquela pura, sem esses post-its, a gente se aproxima do nosso propósito.
E aí a gente se torna imparável, porque tudo que você faz com propósito, esse é o diferencial da continuidade da jornada. Se você abre algo por abrir, porque você quer ter um negócio e quer fazer dinheiro, com certeza você vai desistir em algum dos desafios que vão surgir. Mas quando você entende o propósito por trás do que você faz, aí você se torna uma imparável, você não desiste nunca. Nunca, exatamente, Gabi. Ai, que maravilhoso isso. Ai, tô feliz de estar aqui. Ai, eu amei. Muito obrigada pela sua presença. Gente, a agenda dela eu sei como é. Então, assim, uma honra ter você aqui comigo. Obrigada por esse tempo. É sempre uma delícia conversar com você. E queria muito ter esse momento, conhecer mais da sua história. E pra gente encerrar, deixa aqui as suas redes sociais para as pessoas conhecerem mais do seu trabalho. Olha, Gabi, muito especial, muito obrigada. Eu já participei de outros podcasts, mas realmente eu tô saindo daqui um pouquinho até emocionada, né? Vocês me encontram nas redes, no Instagram, @AmandaMarinhoBeautyClinic. Clica lá, segue, né? E eu só tenho essa rede. Maravilhosa. E acompanhe, porque ela posta rede, ali. gente. Eu vou entrar no TikTok ainda, mas é uma coisa que eu tô meio formatando ainda, né? Então, minhas artes estão lá e vocês também podem me visitar na minha clínica, tomar um cafezinho, que é famoso aqui na cidade, aquele café com aquela vista, né? Maravilhosa. Acompanhe lá para vocês verem como é lindo o trabalho dela. A vista da clínica dela fica aqui na Enseada do Suá. Né? Maravilhoso, gente. Foi um lugar preparado para receber vocês como se vocês estivessem em casa. Então, é um lugar que tem acolhimento, é cheiroso, é gostoso. Você tem que ir lá, amiga. E vão ser recebidas por essa deusa maravilhosa. Exatamente. Obrigada, Amanda. Muito obrigada, meu amor. E como forma de agradecimento por você tirar esse tempo para estar aqui com a gente, Amanda, nós preparamos um brinde para você. Ai, que Espero especial, que você goste. Gente, a Gabi mostrar. Demais. Meu mimo Deus. com os nossos patrocinadores da Bioculinária Saudável. Uau, eu amo as meninas da Bio. Gente, vocês viram isso? Olha. Cada tudo que eu amo. Um pratinho de joias. Espero que você goste e use muito. Obrigada de coração. Vou usar com certeza. Ai, amiga, é lindo mesmo, viu?